Olha, sabe quando você quer falar, mas sente que sua voz treme? Ou deixa de falar algo que te incomoda só para evitar confusão e deixa para depois, mas fica remoendo isso sozinha? Ou ao contrário, tenta se expressar e acaba sendo interpretada como grossa? Pois é, a maioria das pessoas não foi ensinada a se comunicar. Na verdade, eu acho que deveríamos ter essa matéria na escola, mas como a maioria de nós não tivemos, hoje eu quero te mostrar como a comunicação não violenta pode te ajudar a ter uma comunicação mais assertiva, madura e, acima de tudo, respeitosa. Então, se você quer saber como se comunicar melhor, esse vídeo é para você. Fica por aqui. Olá, seja muito bem-vinda a esse canal. Sou a psicóloga Isabela Caroline, ou Bela, e é um prazer ter você por aqui. Por aqui falamos de saúde mental, desenvolvimento pessoal. Basicamente, é uma extensão do meu consultório. Se você é nova por aqui, não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Então, quando falamos em comunicação assertiva, muita gente imagina alguém que fala firme ou alguém que fala demais. Mas assertividade é outra coisa. Basicamente, é expressar a sua verdade com clareza, sem ferir o outro e sem se ferir também. E um dos caminhos mais lindos para isso é a comunicação não violenta, criada por Marshall Rosenberg. A CNV não é sobre ser boazinha, é sobre construir pontes ao invés de muros e falar de um jeito que o outro consiga te ouvir e que você também consiga se ouvir. Pensa que você está em um trânsito e a comunicação agressiva seria como dirigir acelerado, buzinando, cortando todo mundo. Você até chega rápido, mas vai chegar estressada, né? Às vezes vai ter algum conflito e vai correr risco de acidentes. Já a comunicação passiva seria quando você se comunica de forma passiva. Basicamente seria dirigir devagar demais, sempre dando passagem, com medo de ir, com medo de bater o carro, sabe? Quando gruda no volante assim, fica com medo de tudo que está acontecendo no trânsito. Você acaba atrapalhando o fluxo de carros, vai cansar os outros e também vai ficar se cansando, porque às vezes as pessoas vão ficar brigando com você. Mas a assertividade é andar no seu ritmo, respeitando o seu caminho, respeitando o caminho do outro, sem ter medo e sabendo aonde você quer chegar. A questão é que quando a gente fala sobre comunicação, tanto a fala agressiva quanto a fala passiva vão surgir a partir de um medo, de um trauma relacional e de aprendizados emocionais antigos. Então vamos lá para você entender melhor um pouquinho de como que funciona essa dinâmica. A comunicação passiva, ela vai surgir a partir do medo de desagradar e vai criar uma tendência da pessoa sempre engolir os sentimentos para manter a paz. E isso vem a partir de uma baixa percepção de valor pessoal. Internamente a pessoa vai pensar assim, olha, às vezes até sem perceber, meus sentimentos não são tão importantes. Eu não quero incomodar ninguém. Você já ouviu isso? Você fala isso? O que eu sinto pode esperar. Isso vai te levar a silenciar suas necessidades. E sempre você vai priorizar o outro ao invés de se priorizar. Um outro ponto também é que às vezes você possa ter aprendido isso na sua família. Muitas mulheres, eu vejo isso muito do meu consultório, vêm de lares onde não se podia falar não. Pedir algo era visto como egoísmo. Elas não conseguiam expressar a sua frustração porque se expressasse isso gerava punição. Então ela sempre teve que pisar em ovos, porque o convívio familiar era extremamente agressivo. Então a passividade, ela acaba sendo uma adaptação emocional de sobrevivência, tá? Quando a gente fala já da comunicação agressiva, geralmente ela vai surgir de uma proteção emocional para quem aprendeu desde cedo que precisava se defender para não se machucar. Então, geralmente, quem tem esse tipo de comunicação tem medo da vulnerabilidade. Por quê? Porque essa pessoa acredita que ser sensível é igual a ser fraca. Mostrar a dor é igual a abrir brechas e expor a sua ferida. Então essa pessoa sempre vai levantar a voz, vai endurecer o jeito de falar, vai atacar antes de ser atacada. Então a agressividade é uma camada por cima de uma sensibilidade muito grande, muito dolorosa. Então
Então, tendo em vista isso, essa pessoa ela vai ter um hipercontrole, porque na infância ela cresceu em ambientes muito caóticos, imprevisíveis. Então, ela precisava controlar tudo para se sentir segura. E ao falar agressivamente, ela vai tentar controlar o ambiente para reduzir a sua ansiedade. Um outro ponto também é que essa pessoa pode ter aprendido que quem falava alto era ouvido e quem não gritava era ignorado. Que o afeto, às vezes, ele vinha por meio da intensidade, não da delicadeza. E aí a pessoa só replica o que ela viveu. Então, basicamente, a comunicação passiva, ela nasce do medo de ocupar espaço e a comunicação agressiva nasce do medo de perder espaço. A comunicação passiva se encolhe para não perder o outro, já a comunicação agressiva se expande para não perder de si mesma. Mas ambas as comunicações são, no fundo, uma tentativa de proteção emocional. E é aí que entra a assertividade, que é o ponto de equilíbrio, onde você se mostra sem se ferir, se posiciona sem se machucar e cria relações onde existe um espaço para você e para o outro. Tendo em vista tudo isso, eu quero te apresentar as 4 etapas da comunicação não violenta e no final eu vou deixar um exemplo piloto para você poder adaptar na sua comunicação e assim ser mais assertiva nas suas relações. Eu também vou deixar aqui na descrição o link do livro Comunicação Não Violenta. Se você não leu esse livro, eu te indico, leia esse livro é muito rico. Eu estou trazendo aqui somente um pedacinho dele. Então, compre esse livro, leia, tenho certeza que vai agregar muito no seu conhecimento e na sua vida. Então, pega um papel e uma caneta e bora melhorar a comunicação. Então, a primeira etapa da comunicação não violenta é chamada de observação. O que é isso? Basicamente, eu vou expor ao outro o que aconteceu ali naquela situação sem julgar, tá? Porque a maioria das discussões começa exatamente nesse ponto. Porque a gente confunde o fato com a interpretação. Então, eu vou dar um exemplo. Geralmente, a fala costuma ser: você nunca me ajuda. Você entendeu o que você está interpretando? Aqui você está colocando um juízo de valor e, de certa forma, acusando a pessoa. Isso é uma fala agressiva. A forma assertiva de falar isso seria: olha, hoje eu fiz tudo sozinha na casa. Eu só estou pondo uma observação. Aqui você expõe à pessoa o fato que aconteceu, mas não acusa. A comunicação não violenta, ela nos convida a descrever o que de fato aconteceu. Como se estivesse filmando, como se a pessoa estivesse mostrando o que ela viu ali na cena. O segundo passo é o sentimento. Então você vai refletir sobre o que você sentiu nessa situação ou qual sentimento esse fato te gerou. Esse é o ponto central. Nós sempre aprendemos a culpar o outro, não a sentir. Então você pode fazer assim, ó, por exemplo, geralmente a forma que a gente utiliza é: você me irritou, ou você estava fazendo isso de propósito. Mas uma forma assertiva de expressar ao outro o que você sente seria, por exemplo, olha, eu me senti sobrecarregada. Eu fiquei triste quando isso aconteceu. Você está nomeando para o outro o seu sentimento. Então a conversa, ela deixa de ser ataque, a outra pessoa ela desarma. E aí você, de certa forma, coloca a sua vulnerabilidade em prática e permite que ela construa uma ponte. Porque quando ela é bem usada, traz uma sensibilidade ao outro, tá? Terceiro passo, necessidade. Eu preciso expor à pessoa qual que é a necessidade a partir do sentimento que eu tive. Então, basicamente, o que eu preciso que o outro faça a partir dessa situação que me causou desconforto. Toda emoção que a gente tem, ela vai apontar para uma necessidade. Por exemplo, tristeza, necessidade de conexão. Raiva, necessidade de um limite. Medo, necessidade de segurança. Frustração, necessidade de clareza em alguma coisa. Então, no caso da comunicação não violenta, a gente pode considerar uma fala assertiva para essa situação, esse exemplo. Olha, eu me senti sobrecarregada porque eu preciso de parceria. Percebe como é que muda o clima da conversa? Sai do lugar de acusação e faz com que a pessoa pense sobre o que você está falando, tá? A quarta etapa, a quarta parte da comunicação violenta é fazer um pedido. O que eu gostaria que acontecesse a partir de agora? Porque, sinceramente, você não vai falar isso tudo sem ter um objetivo. O objetivo da comunicação não violenta é comunicar ao outro o que você gostaria a partir da situação que teve. Então, no finalzinho, a gente precisa de fazer um pedido para essa pessoa.
Então, a comunicação não violenta, ela não vai terminar em um desabafo. Ela vai terminar em ação, atitude, em estabelecimento de limites claros e posicionamento. Lembra? O combinado não sai caro. Então, o pedido, ele precisa ser claro, possível e espontâneo. Aqui a gente nunca vai impor nada sobre ninguém, tá bom? Então, um exemplo para essa situação de pedido seria: podemos conversar sobre uma divisão justa de tarefas para colocarmos em prática a partir da semana que vem? Essa estrutura, ela vai mudar a forma como a sua comunicação se dá. E vai dar a possibilidade também ao outro de mudança. Você vai dar ao outro a chance dele mudar também. E também vai conseguir expor o que te feriu. Você não vai carregar aquilo com você mais, né? Então, pegando um resumo geral, como que seria a conversa inteira dentro da comunicação não violenta? Hoje, eu fiz tudo sozinha na casa. E eu me senti sobrecarregada e fiquei triste quando isso aconteceu. Me senti sobrecarregada porque eu preciso de parceria no nosso relacionamento. Podemos conversar então hoje sobre uma divisão justa de tarefas para colocarmos em prática a partir da semana que vem? Vamos para um outro exemplo? Vocês viram como que muda a comunicação? Você ficou sentido aí? Ficou parecendo que eu estava falando com você de verdade? Eu imagino que tenha sido isso mesmo. Você deixa para o outro o que você está sentindo. E isso que é o rico da comunicação não violenta. Então vamos para outro exemplo de como colocar a comunicação assertiva em situações que às vezes acontecem aí na sua casa. Então vamos pegar uma outra situação. Situação 1. Um conflito de rotina. Então você poderia trazer assim, olha, quando você chega e vai direto para o celular, é coincidência, será? Isso é uma observação. Eu me sinto distante, você expõe um sentimento, porque eu preciso de conexão no fim do dia. Você trouxe a sua necessidade. Você pode guardar o celular por 5 minutos e me contar como foi o seu dia? É um pedido, tá bom? Situação 2, estabelecimento de limites. Quando você comenta sobre o meu corpo, é uma observação. Eu me sinto desconfortável, você expôs o seu sentimento. Porque eu preciso de respeito ao meu limite, você trouxe a sua necessidade. E por fim, você pode evitar esse tipo de comentário? É um pedido, tá? A falha de comunicação mais comum que geralmente acontece é pular direto para o pedido, sem falar do sentimento, da necessidade, sendo que eles são extremamente importantes, porque aí o outro, ele não vê como implicância, como chatice ou qualquer outro adjetivo que ele possa querer colocar. Ele vê como algo que realmente é importante para você. E a outra falha de comunicação é transformar o pedido em exigência. A gente não pode obrigar ninguém a fazer nada. Então sempre você vai fazer o pedido como pedido mesmo, dando a opção da pessoa aceitar ou não, tá bom? Então é importante lembrar, assertividade não é dizer tudo o que você pensa, é dizer o que importa do jeito certo. Então, para fechar, vamos fazer um exercício? E aí eu queria que você colocasse as respostas aqui nos comentários. Vamos ajudar aí uns aos outros a melhorar a comunicação. O que vocês acham? Me contem aqui. Então eu gostaria que você pensasse agora em uma conversa que você precisa ter. Às vezes tem alguma coisa que está acontecendo aí na sua vida, no seu relacionamento, na sua família, e você gostaria de ter uma conversa com essa pessoa para poder expor o que está acontecendo. Então, a partir disso, eu quero que você respire fundo. Respirou? E responda para mim, mentalmente. Qual foi a situação que aconteceu? Pensou? O que você sentiu com essa situação? Terceira perguntinha. O que você precisa que o outro faça a partir dessa situação? E por fim, o que você quer pedir a essa pessoa? Viu como é simples? Você já começou a melhorar a sua comunicação. Agora, faça um script de como seria essa conversa a partir dessa reflexão, do seu jeitinho, mas usando esses exemplos que eu dei aqui. Comunicar-se de forma assertiva não é sobre vencer discussões, é importante entender isso. É sobre construir relações mais seguras, mais conscientes, mais leves. E quando você aprende a falar com mais clareza, você também aprende a ouvir os seus próprios limites. A comunicação não violenta, ela é incrível. Ela não transforma somente as conversas, mas transforma os relacionamentos e as pessoas. Então, se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que está precisando aprender a se expressar melhor. Então é isso, gente. A gente se encontra no próximo vídeo e obrigada por ter ficado até aqui. Tchau!